Bem-vinda ao A Cor da Magia. No vídeo de hoje, vamos colorir uma ilustração gratuita da Rita Berman. Essa ilustração ela deixou para download gratuito no site dela, é uma ilustração de divulgação. Caso você não saiba como baixar, aqui na descrição do vídeo tem o link para você fazer o download direto da ilustração, tá? Tá bem claro, é só abrir a descrição do vídeo que vai estar o link para download dessa ilustração que eu estou colorindo aqui. Essa eu imprimi em papel sulfite comum em minha impressora de casa mesmo, tá? Eu comecei fazendo uma camada bem clarinha de cinza gelo. Bem clarinha, tá? Sem apertar o lápis, porque o objetivo não é deixar essas peças em cinza. É apenas que ele não pegue muito do azul quando eu colocar o azul por cima. O azul que eu coloquei é apenas azul mesmo, tá? Da caixa normal de 12 cores. O objetivo dessa imagem é ela ficar com um tom de cor parecido com o das imagens acima. Eu quero todas as imagens dessa ilustração de 9 desenhos com um tom parecido. Então vai ter a mesma jogada dessa imagem do barquinho acima, que é as cores quentes contrastando com as cores frias. Então primeiro eu passei a camada de cinza gelo e depois eu passei uma camada clarinha do azul. Se não ficar ainda a cor que você quer, não tem problema, a gente volta depois com 2, 3, 4 camadas. Agora a nossa figura vai começar a ganhar forma. Eu vou colocar o amarelo para fazer toda essa parte de fundo, tá? Já para começar a dar o contraste. Eu saí colorindo toda a parte de fundo que eu quero que seja mais quente. Comecei com uma camada bem clarinha de amarelo, só para colorir mesmo, destacar a parte do fundo. A caixa que eu estou usando para colorir isso é a caixa de 60 cores da Faber-Castell, que para mim é a melhor de todas para quem gosta de livros de colorir, é a que eu indico. Caso você tenha interesse em adquirir, o link para adquirir ela lá pelo site da Amazon vai estar aqui na descrição do vídeo, tá? Para ficar com o mesmo tom do barquinho lá de cima, depois de uma camada de amarelo, eu vim com uma camada de laranja, também bem clarinha, tá? Não é momento para apertar o lápis ainda. Por enquanto a gente só vai demarcar toda essa parte do fundo para dar esse contraste de cores quentes e cores escuras. A parte que a gente vai apertar mesmo as cores para saber como é que vai ficar, a gente vai deixar lá para o final, quando a figura já estiver bem traçada de como ela vai ficar. Os livros da Rita Berman, eles ainda não chegaram no Brasil. Caso você tenha interesse em comprar os livros importados, como Man Ray Dutch Europa, que eu não sei se fala assim porque é em alemão, aqui na descrição do vídeo vai estar os links para você comprar os livros da Rita, a versão importada, tá? Caso você venha do futuro e já tenham sido lançados os livros da Rita aqui no Brasil, vai estar na descrição do vídeo o link atualizado. Depois de passar mais uma mão de amarelo e mais uma mão de laranja, as cores vão ganhando forma. Você já consegue identificar na figura de baixo o mesmo tom quente usado no pôr do sol da figura de cima do barquinho. Caso você queira ver como eu fiz para colorir esse barquinho e as outras figuras que estão ao lado, aqui na descrição do vídeo também vai ter link para cada um dos vídeos em que eu colori cada uma das figuras dessa página. Aproveitando que chegou até aqui, se inscreve no canal, deixe o seu gostei e comenta aí embaixo se você também tem essa mania de querer colorir tudo seguindo alguma forma de padrão. Depois de ter jogado várias camadas do laranja e do amarelo, eu vim com uma camada de bordeaux, tá? Essa é uma cor bem diferente, se você riscar ela direto no papel, ela vai ficar com outro tom. Como eu joguei ele por cima de várias camadas do laranja com o amarelo, ele deu essa leve sensação de envelhecimento, que eu acho que dá um efeito muito legal para essa imagem. Agora que o nosso fundo já está tomando forma, ele já está com a textura que eu queria, eu vou pegar o vermelho fúcsia para fazer esse coração.
Lembrando que tem aí parte de luz e sombra, onde é que você vai apertar um pouquinho mais para ficar mais escuro ou mais claro. Vim com o lápis preto para dar uma escurecida e voltei com o vermelho fúcsia, tá? Ele é um vermelho meio puxado por rosa, mas fica bem bacana. Usei o lápis Bordeaux para dar uma misturada nas cores, escureci mais uma camada de preto e volto mais uma vez misturando tudo com o lápis Bordeaux, porque aí ele ficou um tom de vermelho bem envelhecido que eu adorei. Agora passando para as flores, como elas são muito pequenininhas, não tinha muito o que fazer. Então eu coloquei o centro dela com um pontinho de amarelo e pintei com o vermelho fúcsia a flor quase toda. Fiz isso com todas elas praticamente, tá? A flor maior que dava para fazer algum efeito, deu para fazer ali um pouquinho mais escurecido, uma sensação de luz e sombra, mas com as pequenininhas praticamente não deu. Então só trouxe o lápis fúcsia e o lápis preto para dar uma escurecida e ficar com aquele tom de vermelho mais envelhecido que eu fiz no coração, tá? É só isso, fazendo várias camadas entre o vermelho fúcsia e o preto. Volto agora com o Bordeaux para misturar bem as cores, tá? Eu passo o Bordeaux bem forte por cima para fazer as outras cores que eu já passei, dar aquela misturada e ficar uma cor bem bacana, da mesma forma que eu tinha feito com o coração antes. Vim agora com um lápis preto, passando bem clarinho, tá? Porque o objetivo não é essas folhinhas, essas coisinhas, esses detalhes ficarem preto. Eu só fiz uma camada clara do preto para não pegar muito forte o azul. E aí eu joguei por cima uma camada do azul cobalto. Depois disso, volto de novo com o lápis preto, faço alguns detalhes ali de sombra só para dar a sensação de volume no nosso objeto, tá? Na nossa jarra. E basicamente nossa jarra está concluída. Faço o mesmo efeito agora na xícara. Uso o lápis preto para dar a sensação de luz e sombra e assim eu vou dar volume à xícara. Volto com o vermelho fúcsia para fazer o detalhe ali da borboleta, inclusive para espalhar um pouquinho mais de vermelho na imagem, porque comparado com as outras imagens da mesma figura, estava com muito pouco vermelho. Usei o preto para escurecer, lembrando aí que deixei a parte em branca para dar a sensação de luz e sombra. Misturei tudo de novo com outra camada do vermelho. Acho que dessa vez eu até usei o vermelho escuro mesmo ao invés do fúcsia. E misturei tudo com lápis Bordeaux. Usei o preto no meio só para dar aquela sensação de volume. E já venho com um lápis verde escuro. Isso, o lápis verde escuro, fazendo apenas as pontas das folhinhas, tá? Eu não pintei ela toda. Fiz apenas a ponta das folhinhas, porque se você olhar nas figuras de cima, quando eu fiz as folhas, eu também coloquei a sensação de luz e sombra do meio para a parte de dentro. Então, pintei de verde escuro as pontas, passei uma camada bem forte de amarelo, misturando com esse verde e tal. Passei o amarelo por cima do verde também, para dar uma clareada na cor. Bem forte. E aí eu venho com o verde, acho que é o verde oliva. É o verde pinho. Com o verde pinho eu misturei aí para dar um blending, uma misturada nas cores mesmo e ele ficar com esse tom bacana. Para pintar a xícara, eu usei o lápis vermelho escuro, tá? Primeiro eu marquei ali toda a parte que eu queria vermelho escuro e deixei branco onde seria o reflexo de luz. Venho com uma camada de preto. Essas duas camadas são bem leves, tá, gente? Primeiro a gente só vai marcar
para depois vai apertando as camadas de acordo com o que você vai colocando uma por cima da outra para chegar no tom de vermelho escuro que você quer. Jogo mais uma vez outra camada de vermelho escuro para ficar no tom certo e aí eu venho com o preto fazendo a sombra para dar volume à xícara. Depois disso, trago o lápis Bordeaux para misturar todas as cores e está pronta a nossa figura de hoje.